pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A gente vai dar continuidade ao nosso trabalho aqui, a segunda parte do nosso tapete com rosas, tá? Aqui, gente, na primeira aula você vai aprender a fazer a base, tá? Não na linha peludinha, porque eu escolhi uma linha que dá para vocês visualizar. A gente faz a parte dos pontos pipocas e também a parte dos botões, tá? Nessa aula agora a gente vai terminar a nossa base, porque ainda tem um ponto diferenciado aqui pra gente iniciar antes do bico, tá? E também o bico, tá bom? Decidi colocar em duas partes para ficar mais fácil para você executar e mais fácil para mim também carregar o vídeo para o YouTube, porque vídeo muito longo demora muito e é chato, né? Perde um pouquinho também da qualidade do vídeo, tá bom? Pessoal, para quem chegou a primeira vez já tá no segundo vídeo aqui, eu deixei a primeira aula prontinha, tá aí na descrição, tá? E vou deixar fixado no primeiro comentário também. Lá você vai ter as medidas e também a lista de materiais, ok? Para você não ficar perdidinha. Aqui você só vai dar início à segunda parte que você aprender lá naquele vídeo, tá bom? Então, vamos dar continuidade ao nosso trabalho para ficar lindão e terminar ele nessa aula, ok? Como eu disse no primeiro vídeo, a gente tem as marcações, né? Essa aqui é a primeira botões que temos marcado para a lateral. Fora esse daqui para cá, ó, já faz sinal para a curva, tá? Então, a gente vai começar aqui, ó. Eu vou começar por aqui, mas não é uma coisa que você tem, porque antes de começar o bico, a gente vai ter que cortar para contar direitinho, né, aonde a gente vai iniciar o bico. Você pode começar por aqui ou não, tá? Você que sabe. Eu vou começar por aqui, que quem sabe dá certo, né, eu começar a fazer o bico com essa estratégia. Todos os que eu fiz aleatório, sempre cortando o fio depois. Mas vamos ver se temos sorte dessa vez, tá? Bom, aqui, ó, né, entre o último da curva e o primeiro da lateral onde está marcado. Eu vou amarrar meu fio, ou posso colocar o nó inicial e puxar aqui, ó, e já dar o primeiro pontinho, tá? Ó, subo aqui 3 correntinhas, equivalendo a um primeiro ponto alto. Depois desses três correntinhas, que seria um ponto alto, a gente vai colocar mais 6 pontos altos aqui nessa argolinha, totalizando 7, tá? 3, 4, 5, 6 e 7 pontos aqui. Vai para o próximo e faz a mesma sequência, tá? Tem umas partes que são bem facinhas, não tem aumento e nem diminuição, tá? Aqui você só vai colocar 7 pontos altos em cada argola ao redor do seu trabalho inteiro, tá bom? Ó, terminei, fez 5, 6 e 7. 7 pontos altos, vou para a próxima argolinha, coloco 7, próxima 7, ao redor do meu trabalho inteiro, inclusive na curva. Caso emborcar um pouquinho, não tem problema, pode ficar tranquilinha, tá? Ó, vamos fazer essa voltinha aqui e eu volto com vocês para a próxima. Prontinho, dei a volta todinha, todas as argolinhas receberam 7 pontos altos, tá? Ao redor do meu trabalho inteiro. Cheguei aqui, ó, prendo na terceira correntinha que eu fiz com ponto baixíssimo, tá? Ó, agora a gente vai fazer pontos altos triplos. Posso fazer ponto alto normal ou duplo? Bom, gente, para ficar o mesmo efeito e o mesmo modelo, você tem que fazer de acordo com o que eu tô explicando, tá? Então, não tenho sugestões porque eu não fiz. Então, o certo mesmo, ele é meio chatinho de fazer, mas com o tempo, quando você estiver lá na metade, você já tá bem craquinha, tá? Caso você não tenha habilidade com ele, tá? Ó, primeiro, a gente vai subir 5 correntinhas. Esse daqui é a altura de um ponto alto triplo, tá? Então, esse aqui é o meu primeiro.
eu vou dar 3 voltinhas no fio. O chatinho que eu falo é que às vezes que uma laçadinha solta da agulha, né? Mas logo você vai pegando a habilidade de segurar aqui com o dedinho, ó, e fica legal, tá? No próximo ponto, você vai fazer esse ponto alto triplo. Ele é assim, ó. Ó, pega o fio, dá uma laçada, 2, 3, 4. 4 por quê? Para finalizar. Aqui ele tá explicando o que que ele é aqui, ó. 1, 2, 3 laçada, ponto alto triplo. Se tiver duas, duplo. Se tiver só uma, é o ponto alto normal, tá? Aí agora, você dá 3 laçadinhas e vai fazer mais 2 pontos altos triplos, mas aqui, ó, nesses dois, antes desses que a gente fez, tá? Pra formar um X. Então, eu dou uma viradinha assim no fio, ó, no trabalho, e venho no segundo. Pulo o primeiro, vou no segundo, dou uma viradinha pra ficar fácil pra trabalhar, tá? E faço ele aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Dou 3 voltinhas no fio novamente e vou no segundo, né? E faço outro ponto alto triplo. Faço 1, 2, 3 e 4. Aí, ele fica em formato de X aqui, tá? Não é o ponto X, tá? Esse ponto eu peguei no Pinterest, gente, é um ponto muito bonito. Porém, eu dei uma modificada nele, mas eu quero trazer o original para vocês verem o tanto que ele fica bonito, tá? Aqui, eu até que testei no jeito que é o ponto verdadeiro, mas acho que não ficou legal, tá? Então, depois vocês vão descobrir qual que é a diferença quando eu trazer o outro trabalho, tá bom? Então, aqui, ó, terminei, né? Cada 4 pontos faz um X e termino um. Aí, eu vou para o próximo. Vou fazer um segundo aqui, prestem bastante atenção, porque esse primeiro de início, né, é um pouquinho diferente por causa das correntinhas. Então, terminei um, eu já faço, ó, 3 laçadinhas no fio, pulo 1, 2, no terceiro eu começo, tá? Porque esses dois aqui eu vou depois, né? Então, eu passo aqui, faço 1, 2, 3, 4 vezes. Dou as 3 laçadinhas no fio, vou para o próximo, faço primeiro, né, 2, para depois voltar. Terminei 2, dou a laçadinha, dou uma viradinha aqui, ó, pro meu lado, né? Mas sempre começo do segundo ponto, tá? Esse é o primeiro, no segundo. Não comece daqui pra cá, não, sempre daqui pra lá. Então, dou uma viradinha pra mim, pra ficar mais fácil, e faço ponto alto triplo. Dou as 3 voltinhas novamente e faço o último que ficou aqui, ó. Tá? Já fiz o segundo, né? Ele não dá tanta formação agora, né? Não apresenta tanto, mas na segunda carreira dele vai ficar bonito, tá? Vamos de novo para quem não aprendeu? Quem aprendeu é só dar uma adiantadinha no vídeo, tá? 3 voltinhas, pulo 1, 2, 3 e faço aqui o meu primeiro ponto alto triplo. 3 voltinhas na agulha, no segundo ponto, de novo. 3 voltinhas, volto aqui, ó. 1, 2, no segundo ponto, dou uma viradinha, uma torcidinha pro meu lado e faço. Ó, outra dica para ficar mais fácil para você fazer o ponto alto triplo. Deixa eu fazer uma coisa aqui para vocês ver o que eu faço para ficar mais fácil. Quando eu entro com o fio na agulha e dou a primeira laçadinha aqui, ó, essa mão segura o ponto. Aí fica melhor, ó, e vou subindo, segurando até o último, tá? Essa mão aqui segura o ponto para dar estabilidade, tá? Então, assim você trabalha bem melhor. Agora, eu vou no segundo aqui e vou fazer o meu segundo ponto alto triplo, tá? Ó. Eu acho mais fácil, porque ele é grandinho às vezes solta da agulha, né? Aí você tem que repor de novo. Gente,
Agora você vai quebrar a cabecinha só pra fazer esse ponto aqui, é super fácil, tá? Você vai ao redor do trabalho inteiro, não tem alteração da lateral com a curva, nessas carreiras não vai ter, só vamos ter isso no bico, tá? Por enquanto aqui você sempre vai trabalhando ao redor do trabalho inteiro com as mesmas contagens que eu passei para você de início, tá bom? Então você termina aqui, talvez aqui no final vai ter alterações, eu volto com vocês no finalzinho para a gente fechar a carreira e ir para a próxima carreira, ok? Prontinho, pessoal, né? Dei a primeira volta, né, desses pontos que a gente tá fazendo, pontos altos duplos, cruzados, tá? Só que nesse intervalo, o que que me aconteceu, gente? Olha aqui pra você ver como é que é uma vida de um artesão. Eu achava que eu tinha mais dessa linha aqui, né? A gente gasta um novelo e mais um pouquinho, dependendo do seu ponto. Se você for fazer ele inteiro, inclusive o bico, né, com a mesma cor, né? Só que o novelo que eu peguei dele tava mais um pouquinho da metade. E eu achava que eu tinha outro, né? E não tinha. O que que eu tive que fazer? Desmanchar essa parte aqui todinha. Deixei essa daqui para não ter que desmanchar os botões de rosa, né? Desmanchei essa parte aqui todinha e iniciei novamente. E agora eu vou dar continuidade com essa daqui. Essa daqui é a cor café. E essa daqui é a tabaco. Notem que ela é um pouquinho, é o marrom, mas é um pouquinho, esse aqui que eu vou trabalhar com vocês é um pouquinho mais escuro. E eu tenho linha que dá pra fazer esse daqui, o restante, tá? Coisas que acontecem com nós artesãos. Achamos que tem e na hora a gente não tem, ou achamos que dá e depois não dá, né? Se você já aconteceu com você isso, coloca aí nos comentários, tá? Pessoal, aqui, finalizando, ó, nessa parte aqui da primeira carreira, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, né? Eu fiz uma aqui e sobrou 6 pontos. No finalzinho, eu tenho certeza que vocês devem ter parado aí, se vocês, né, notaram isso. Aqui, né, entre 6 pontos, eu tenho que colocar 2 bloquinhos desse daqui, tá? Então, como a gente vai fazer isso? A gente tem que colocar esses dois, tá? Então, nesse aqui, ó, vou fazer 1, 2, 3, eu tava pulando 4, então vou pular só 3. E vou fazer um ponto alto duplo aqui. Aliás, não, perdoa. Tava pulando 3, né? Eu tava pulando 2 pontinhos e fazendo um terceiro. Agora, nesse aqui, eu vou pular um só e vou fazer aqui, ó. Um ponto alto triplo, vou para o próximo, faço outro ponto alto triplo. A cabeça bagunçou por causa da falta da linha e eu sem pensar, o que que eu vou fazer, gente? O que que eu vou fazer? Vou ter que desmanchar tudo? Vou ter que comprar a linha? Depois eu decidi. Vou deixar que também não ficou feio, né? Porque é tom sobre tom. E vai ficar super charmoso. Agora aqui, gente, eu tinha que ter 2 pontos aqui, voltando, né? Já que eu não tenho, eu vou fazer um ponto aqui onde eu tenho o ponto desse último que eu fiz, ó. Tá? Vou fazer um ponto aqui, bem no cabinho dele. E o outro vai ter aqui um ponto sobrando, né? Porque eu pulei um e vai ter um aqui sobrando. A mesma coisa eu vou fazer no último. Então, é nos 2 últimos você vai ter que fazer essa estratégia, tá? No último, a mesma coisa, ó, sobrou 3. Aí, eu vou fazer ele agora, ó. Pulo um, no próximo, ponto alto duplo. 3 voltinhas, no próximo, ponto alto duplo. Agora, para voltar, que eu tenho um ponto a menos, ó. Então, eu venho no cabinho, que está meu último que eu acabei de fazer, ponho o ponto alto triplo, dou a voltinha e faço o meu aqui no último, para finalizar a nossa voltinha. Eu falei que tinha novidades no final, olha aí para vocês verem. Agora, aqui para fechar, o que que você vai fazer, ó? Você vai arrumar o seu ponto, né? Temos essa parte que está em cima e a que está embaixo. A gente vai prender na que está embaixo, onde você tem as 5 correntinhas, tá? Prende na quinta correntinha com ponto baixíssimo, tá bom? Agora, a gente vai fazer, ó,
Finalizou todos, cabeu tudo, né? Agora, a gente vai fazer a segunda carreira desse ponto, ok? Prontinho. Agora, a gente vai para a segunda parte do nosso ponto aqui cruzado, tá? Pessoal, ele não é um ponto tipo um xadrezinho, tá? Não é um ponto cruzado que a gente tem costume de fazer aí nos nossos tapetes. Então, o que que a gente vai fazer? Não vai ficar bloquinho em cima de bloquinho. Ele fica intercalado entre, né, os dois aqui. Ele vai ficar aqui no meio. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai iniciar 2 pontos aqui e vai voltar para esses dois aqui, tá? Então, ele vai ficar aqui no meio, né, dos dois da carreira de baixo, para não ficar um em cima do outro, tá? Então, a gente vai fazer dessa forma, ó. Terminei, prendi com ponto baixíssimo, subo as 5 correntinhas, que equivale ao tamanho de um ponto alto triplo, tá? Dou as 3 voltinhas para iniciar o próximo, que é aqui do ladinho. 1, 2, 3, 4 passagens. Outra coisa, ele vai intercalando, né? Uma hora você passa na frente, outra hora você passa por trás do ponto. Esse agora, o primeiro é um pouquinho mais difícil, tá? Primeiro, vou dar as 3 voltinhas no meu fio aqui. Venho aqui, ó, desta forma, você vai pegar desta forma. Passo um ponto, eu tô pegando por trás dele, tá? Passo o primeiro ponto, pulo o primeiro, vou no segundo. O segundo, ele fica nesse aqui, ó. Nesses pontos aqui, como eu falei, ele fica intercalado e vai ficar no meio, então ele pega metade desse e metade desse, tá? Então, aqui, ó, venho por trás do pontinho, no segundo ponto, e faço o meu primeiro ponto alto duplo. O primeiro é um pouquinho mais difícil, mas a partir desse primeiro aqui, na hora que você pegar a manha, é difícil você tirar da cabeça o que você já aprendeu, né? Mas é o mesmo ponto, só que agora a gente vai fazer ele por trás, ó. Agora, estou no segundo ponto, faço o segundo ponto alto triplo. Pronto, terminei aqui, ó, tá vendo? Ó, agora, essa parte aqui, né, é essa daqui, só que ficou de um lado ao contrário, ó, tá? Então, vamos para o segundo. O que que a gente vai fazer a partir desse? 3 voltinhas no fio, pulo esses dois aqui, ó, e venho para o terceiro, que já está do outro lado. Pulo os dois que eu estou trabalhando aqui, terminei a metade dele, ficou a outra metade. Pulo os dois e vou lá para o outro. Depois que eu volto para finalizar esses dois aqui. Passo 3 voltinhas. E pronto. O negócio, né, gente, só mudou isso. Um você trabalha na frente e o outro você trabalha por trás. Eu decidi fazer apenas 2 carreiras para não atrapalhar, né? Mas quanto mais carreiras, mais bonito ele fica, tá? Dou as 3 voltinhas. Então, na carreira de baixo você tava pegando assim, na frente. Agora não, atrás, ó. Sempre no segundo pontinho. Passa 1, 2, 3, 4 vezes. 3 voltinhas no fio, vou para o segundo. 1, 2, 3, 4. Terminei mais um, tá? Vou fazer mais um para não ficar nenhum tipo de dúvida, tá bom? Ó, 3 voltinhas no fio, pulo os dois aqui. Nessa parte aqui de pular, ela ficou igual a do que primeiro que a gente fez. O importante é o começo. Se você começou aqui certinho, prendeu com ponto baixíssimo, começou assim e já começou, já fez do outro lado, o restante ele fica na mesma posição e você pode pular os 2 pontinhos aqui, fazendo o terceiro, ó. 1, 2 no terceiro, tá? Faz um ponto alto duplo, triplo, né? E mais um do lado. Depois que eu termino esse, eu venho cruzando o meu ponto por trás, ó. Aqui.
aquilo que eu falei, às vezes sai o fio, né, da agulha. Por isso que o ponto alto triplo é mais dificinho. Então, você segura ele, ó. Aprenda a segurar com os dedos. E esse daqui, ó, nessa mão esquerda, você segura no ponto, pra ficar mais fácil, ó. Até você finalizar. 3 voltinhas, segura os fios aqui, ó. E passa 1, 2, 3 e 4, tá bom? Então, é isso que você vai fazer por toda a volta. Também não tem aumento, não tem diferença da lateral com a curva, tá? Você só vai fazer isso. Notem que ele ficou aqui, ó, 2 pontos e aqui ficou bem no meio dos 2 pontos, tá? Então, ele fica cruzadinho aqui entre os pontos, belezinha? Se não entendeu, volta o vídeo para você entender melhor, né? Até você, para quem nunca fez, você pegar a manha de fazer o ponto, tá? Então, vamos trabalhar esse. Até o finalzinho eu volto com vocês para fechar, mostrar como vai ser fechado e iniciar a próxima carreira. Prontinho, pessoal. Dei a minha segunda volta aqui do ponto cruzado. Gente, para quem faz esse tipo de trabalho todo elaborado, podem notar que a gente não tem muitas mudanças aqui entre a curva e essa parte reta, né? Então, esse é um diferencial muito legal desse tapete, porque não vai quebrar muita cabeça. O que eu estou falando? É nessas partes aqui que a gente modifica, né? Temos os aumentos da base todinho que dá, né, o formato oval, mas depois dele a gente teve esse ponto aqui, ó, o ponto pipoca, a gente não teve mudanças, a gente foi trabalhando ao redor. Depois, a única coisa que a gente teve de diferente aqui, ó, foi essa parte verde, né? Que a gente deu um tamanho maior de pular pontos, de diferencial da lateral com a curva, né? Pra aumentar as rosinhas da curva. E depois disso, a gente quase não teve, né? Porém, agora no bico a gente vai ter de novo, tá? Mas não fica tão relaxado assim não, mas pra falar a verdade, foi só 2 tipos de aumento, né? Que a gente teve de diferencial de um ponto com o outro. Tem um cabelinho meu aqui, ó. Vocês sabem como é que é, né? Às vezes a gente a gente tem crocheta em cima do cabelo. Bom, terminei aqui, ó, esse ponto, né? As 2 carreirinhas do ponto. Vou fechar e finalizar. Todo trabalho tem um diferencial, né? Que a gente vai colocando, vai trabalhando, a gente vai colocando alguma coisa diferente. No caso do meu aqui, foi esse ponto que eu coloquei aí para distribuir para outros artesãos também modificar, né, suas peças. Terminando esse daqui, gente, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos também, na sequência, sem aumento, sem diminuição, só cada pontinho aqui, ó, recebe um ponto baixo. Vocês viram que eu subi uma correntinha para iniciar o primeiro, né? Fechei a carreira aqui no 5º ponto, com ponto baixíssimo, uma correntinha, e aqui mesmo eu inicio a carreirinha de pontos baixos. Um ponto para cada ponto. É fundamental não perder nenhum pontinho aqui, tá? Porque isso a gente vai precisar lá na frente, onde a gente vai estar elaborando o bico, ok? Um ponto para cada ponto. Terminando, você pode cortar esse fio e arrematar, mas a gente vai continuar usando ele, tá? É só pra gente ter o lugar certinho pra gente iniciar o nosso bico. Então, uma carreirinha de ponto baixos ao redor do nosso trabalho inteiro, sem modificações. Corta o fio, arremata e vem com ele novamente pra gente começar o bico. Prontinho, pessoal, a carreira de pontos baixos fiz ao redor do trabalho inteiro. Agora, a gente vai finalizar onde a gente vai iniciar o bico. Nessa parte, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque não tem um ponto específico, né? Confesso que eu falhei nessa parte, que eu fiz tantos e não pensei nisso, porque eu vou fazendo mais de cabeça, né? E vou ali adaptando. Então, mas fica super fácil. O que que você vai fazer? Aqui a gente tem a marcação da primeira rosinha, que vai até a última, que são 10 rosinhas aqui da lateral. Entre essas 10 aqui, que eu preciso da primeira estratégia. Fechou aqui, o resto vai legal, tá, gente? O resto vocês podem dar continuidade, tanto na curva como na outra lateral. Então, o que que a gente vai precisar fazer aqui?
Vamos pegar nosso trabalho, onde está a florzinha iniciada, a primeira das 10 e a segunda. No meio dela, a gente vai abrir o ponto aqui, porque ele fica um pouco franzidinho, você vai abrir. Você tem dois aqui, ó, entre as duas, vocês têm dois bloquinhos. Eu vou começar no bloquinho que fica em cima dela, ó. Vou tampar todos para vocês visualizar, tá vendo? Se ele não tiver muito centrado assim, não tem importância. Você vai do outro lado e vê se o outro lado tá melhor, tá igual o meu aqui. Tá vendo que tem dois bloquinhos entre as duas florzinhas e um em cima dela? É nesse bloquinho que a gente vai trabalhar. Por que que eu tô pedindo para vocês esticar um pouco? Porque se for para deixar assim, ó, ele não fica, tá vendo? Fica assim, ó, aí você fica perdido se vai falar que tem dois bloquinhos em cima e um embaixo. Então, por isso que você precisa fazer isso. Do outro lado, fica a mesma coisa, ó. Ó, se você esticar, ó, você vai ver. Dois bloquinhos, tá vendo que esse aqui tá um pouco mais tortinho, o do outro lado tá melhor, né? Sempre tem um lado que fica melhor, tá? Esse daqui, esse bloquinho tá mais pra cá, e esse daqui, ó, né, tá fugindo, tá vendo? Então, pega o lado que tem os dois bloquinhos bem no meiozinho, e esse bloquinho que tá em cima dos dois, de baixo, é que você vai iniciar. No caso aqui, eu já marquei, ó, coloquei aqui o primeiro ponto, ele tem 4 pontinhos, cada bloquinho tem 4 pontos baixos. No primeiro bloquinho, a gente vai iniciar o nosso ponto baixo. Vou tirar aqui o marcador e já colocar um ponto baixo. Pronto. Fiz o ponto baixo, faço 5 correntinhas. Esse de 5 correntinhas é onde que vai ficar o bico, tá, gente? 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 1, 2, 3 no quarto ponto, prendo com ponto baixo. Agora, eu vou fazer entre uma argolinha de 5 correntinhas e a outra, a gente faz 3 argolinhas de 3 correntinhas. Faz 3 correntinhas, só que nessas argolinhas menores, você vai pular 1, 2 e no terceiro, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pula 1, 2 no terceiro, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pula 1, 2 no terceiro, ponto baixo. Agora, depois, né, vou voltar a fazer a de 5 correntinhas. 5 correntinhas, pula 1, 2 no terceiro, 1, 2, 3 e no quarto, ponto baixo, tá bom? Desse jeito, a gente vai intercalando cada argolinha de 5 correntinhas com essas 3, observando bastante aqui quantos pontinhos eu tô pulando em cada. Na menor, eu pulo 2 e na maior, eu pulo 3, tá? Aqui eu coloquei só 2 correntinhas. 3 correntinhas, pulo 1, 2, ponto baixo. Então, até agora, eu tenho... Vou contar só as argolinhas de 5 correntinhas. Eu tenho 1, 2, vou fazer a terceira aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Pulo 1, 2, 3 e no quarto ponto. Observem bastante, bastante paciência, vai devagar, porque essa quantidade de pontos aqui muda, tá? Porque a gente tá dando mais pontos aqui, pulando mais pontos aqui do que a gente vai pular na curva. Então, até agora, eu tenho 3 argolinhas, vou contar só a de 5 correntinhas. Eu preciso de 6, tá? Sempre separando elas com essas de 3 correntinhas. Quando você terminar a 6ª argola, você vai cair aqui, ó. Aqui já muda a posição. O último botão da lateral com o primeiro da curva. Ele vai cair aqui no meio. Se cair muito pra lá, tem que desmanchar e voltar e ajustar lá onde a gente começou. Mas, geralmente, sempre ele cai aqui no meio, entre as duas, tá? Ele tem que ficar nessa posição aqui, ó. Terminou as 10 botões de rosas da lateral e começou o botão de rosa da curva, ele tem que ficar no meio, tá? 6 argolinhas de 5 correntinhas, só vou contar as argolinhas de 5 correntinhas, se ficou com a dúvida, espera eu voltar para vocês verem. Pronto, pessoal, terminei aqui, ó. Vou contar para vocês verem o jeito que eu conto. 1, 2, 3, 4, 5
e 6 argolas. Notem que ela ficou exatamente como eu fiquei. Pode ser que seja um pontinho a mais ou um a menos, mas não tem problema, tá? Ela tem que ficar aqui no meio, entre a última dos 10 e a primeira da curva, porque a gente vai iniciar a curva agora, tá? Feito essas 6 argolas, a gente vai agora para a curva. Agora, a gente não precisa quebrar a cabeça, o restante dá tudo certo, depois que você fez essa primeira estratégia, tá? Só que na curva é o seguinte, depois dessa última argola, que a gente pode até marcar aqui, ó, deixar marcadinho para você lembrar, né, que essa é a última da lateral, e a gente vai iniciar a da curva agora. Na curva é o seguinte, você já vai iniciar com as 3 de separação, as 3 argolas menores. 3 correntinhas do mesmo jeito, só que a gente vai pular aqui um pontinho e no próximo faça um ponto baixo. 3 correntinhas, um pontinho, no próximo faça um ponto baixo. 3 correntinhas, um pontinho, no próximo faça um ponto baixo. A argola maior é 5 correntinhas do mesmo jeito, só que agora eu vou pular nela uma, duas e na terceira ponto baixo. Notaram a diferença? Aqui a gente, na argola maior, pulamos aqui 3, na argola menor, 2. Aqui na curva, na argola menor, 1 e na argola maior, 2. Sempre diminuindo 1, né? E a gente vai trabalhando dessa forma, até completar 8 argolinhas dessa aqui, ó, na curva, tá, gente? 8 argolinhas dessa daqui, eu paro e volto fazer as da lateral do outro lado, que é 6, né? Estou contando somente as argolas maiores, tá? Para vocês entenderem. Então, aqui na curva, 2, 3, 4, 5, pulo 2 e prendo com ponto baixo. Então, aqui na curva, eu tenho, ó, por isso que é bom vocês já sinalizar para você, né, não contar essa daqui. Eu já tenho 2 argolas e vou completar 8. 8 argolas dessa daqui de 5, volto fazer as argolas menores, tá bom? Quando eu terminar as 8 argolas, eu ainda tenho que fazer as argolinhas menores para iniciar a outra que eu vou pular. Essas argolas menores também são puladas de 1, também faz parte da curva. Quando você terminar a última de 8, você faz mais 3 argolas pulando ainda 1, só assim você vai fazer a primeira argola pulando da lateral, que você pula mais pontos. Entenderam? Se não entendeu, volta com muita paciência, estudem bastante, né? Olhe o seu trabalho, identifica onde você tá, que você vai entender. Quando eu terminar, eu ainda volto revisando sobre isso, tá? Então, vamos lá. Prontinho aqui, pessoal, vou terminar as 3 últimas argolinhas com vocês, porque tem alteração aqui. Mas antes eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, né? Já deixei tudo marcadinho, eu peguei as marcações que estava na florzinha e coloquei nas argolinhas como eu tinha explicado pra vocês, tá? Então, aqui na lateral, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 argolinhas pulando 3 pontinhos, né? E o restante vocês já sabem como é feito aqui nas argolinhas menores, né? Não vou ficar explicando muito não, só vou dando uma resumida, tá? Já aqui, ó, na curva, a gente tem essa aqui é da lateral, tá marcada. A gente tem a primeira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 aqui, né? 7 e 8, tá? 8 argolinhas, pulando exatamente como eu falei, que é para pular os pontinhos da curva, tá? Você começou da mesma forma que eu falei, o restante é só contar as argolinhas, tá, gente? O certo é começar daquele no meio aqui, ó, o restante dá super certo, tá? Porém, aqui no finalzinho, vou chegar agora pra baixo pra explicar pra vocês como é feito aqui no finalzinho, ó. Tem uns pontinhos a mais para as últimas argolinhas. Essa última argolinha que eu acabei de fazer aqui é a última das 8. Tem que bater, tá, gente? Tanto de um lado quanto do outro. Se você fez 8 aqui, do outro lado tem que ter 8.
Se você fez 6 aqui, do outro lado de cá, da lateral, tem que ter 6. Então, tem que bater uma com a outra. Aqui no final, ficou uns pontinhos a mais, então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer a argolinha. A primeira, 3 correntinhas, eu vou pular apenas um pontinho e no próximo ponto baixo. Já tem muito ponto aqui, então o que eu vou fazer? Ao invés de pular 2, que eu não quero pular, eu vou juntar esses pontinhos. Fiz as 3 correntinhas, pulo um aqui, continuo pulando um, pego uma argolinha de um ponto baixo e uma segunda do outro ponto, para fazer um entre os dois e juntar esse aqui para ficar certinho como do restante da curva. Na terceira, ficou 3, né? Então, não, mas eu posso fazer isso aqui nos dois, peraí. Calma que eu quero só pular um. Então, na primeira argolinha, pulo um, faço aqui primeiro, ó, tá? 2 argolinhas, faço um ponto baixo. 3 correntinhas e a mesma coisa no segundo pontinho, ó. 1, 2, né? Pulo um, pulo no segundo e no terceiro pego uma argolinha. Então, ficou 3 argolinhas com um pontinho aqui em cada uma delas, tá? Para você não ter que pular 2 pontos. 3 correntinhas e finaliza aqui com ponto baixíssimo. Agora acabou, tá, gente? Agora não tem mais erro, a mesma quantidade de pontos ao redor do trabalho inteiro. Se quiser já guardar os marcadores, pode tirar, pode, só confere antes, tá? Que agora a gente vai passar pro bico e é a mesma quantidade para o restante todinho. A gente fez essa alteração aqui pra gente caber o bico e não ter problema com ele. Bora lá, então. Aqui no bico, você entra dentro das argolinhas maiores, sempre dá de 5 correntinhas. Sobe 3 aqui no primeiro, né? Equivalente a um ponto alto, e faz mais 8 pontos altos aqui. Total, 9 pontos altos em todas as argolas que você tem 5 correntinhas. Tá? 5, 6, 7, 8 e 9. Deixa eu conferir aqui, 3, 6, 9. 9 pontos altos. Para passar para outra argola, eu já entro aqui, ó, na primeira argolinha com ponto baixíssimo, tá? Sem correntinha, sem nada. Faço 3 correntinhas, vou para outra argolinha com ponto baixo, novamente, né? Falei baixíssimo, falei, né? Vocês... Tem umas pessoas que observam isso, eu não, né? Aí, eu vou fazer, ó, mais 3 correntinhas e na terceira argolinha, ponto baixo. Agora, eu vou ficar com 2 argolinhas entre o bico e outro. E aqui, novamente, 9 pontos altos, tá? Como eu falei, todas as argolas com 9 pontos altos, as argolas de 5 correntinhas. Ó. Já fiz 6, 7, 8 e 9. Confere bem esses pontos aqui, porque eles, se você fizer a menos, vai interferir lá na frente, tá? Ó, 3, 6, 9, já entro pra argolinha menor com ponto baixo, 3 correntinhas, vou para outra argolinha com ponto baixo, 3 correntinhas, vou para outra argolinha, ponto baixo, fico com 2 argolinhas e novamente 9 pontos altos. Ao redor do meu trabalho inteiro, vou dar a minha voltinha aqui e volto com vocês para a próxima carreira. Prontinho, a primeira carreirinha do bico já foi, né? A gente deu a volta aqui. Terminando a segunda argolinha, prendo com ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu iniciei, tá? Agora, a gente vai fazer outra carreira de bico. Lembrando que o que eu fizer aqui no começo, você vai contornar ele todinho, tá? Em volta do tapete todo, sem modificações. Aqui eu vou subir 4 correntinhas, 3 equivalendo a um ponto alto e uma de separação. Vou para o próximo ponto, faço um ponto alto, uma correntinha. Próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha. Ou seja, vou manter os 9 pontos altos, só que agora separando com uma correntinha, tá? Ó.
ponto alto e uma correntinha, ponto alto e uma correntinha, até ao último ponto. Carreirinha facílima também, ó, tá? Feito isso, venho pra dentro da argola sem correntinha, ó, dentro da argola e prendo com ponto baixo. Faço 3 correntinhas pra fazer a última argolinha aqui, ó. Vou na próxima, passo um ponto baixo. Agora, a gente tem apenas uma argola entre um bico e outro. E vou fazendo o que eu acabei de fazer com os 9 pontos altos, separando com correntinha no próximo, tá? Isso por toda a volta. E quando eu chegar aqui novamente, eu volto com vocês para a gente fazer a próxima. Prontinho, pessoal, terminei a carreirinha. Agora, a gente vai explicar uma coisinha aqui bem rapidinho para vocês, tá? Antes, eu quero mostrar, né, do jeito que eu terminei, eu deixei, ó, o bico, nessa fase, ele fica bem ondulado aqui, aqui mesmo, tá? Do mesmo jeitinho que tá o meu, tá o seu também. Não precisa ficar preocupado com isso, que agora nós vamos ajeitar isso. Agora, voltando à nossa conversa aqui sobre a quantidade de material. Lembram que eu tive, né, o probleminha, que do limão eu tô fazendo uma limonada que vai ficar muito bonito, né? Essa cor aqui, os dois marrom. Só que é o seguinte, eu quero fazer exatamente a quantidade que eu passei pra vocês, tá? Aqui, esse marrom, se eu tivesse ele na mesma quantidade que eu passei pra vocês, que é um novelo do Max Color de 400 gramas, ou barbante de 400 gramas, né, se preferir, dá pra fazer essas carreiras aqui da pipoquinha e até aqui do bico. Vai sobrar um pouquinho, mas não teme, eu já tentei e não deu, tá? Pra fazer essa carreira que que eu vou explicar agora. Então, até aqui dá um novelo, sobra um tiquinho, tá? Então, o que eu estou fazendo nos meus? Eu tô pegando um fio, se eu tiver um pouquinho a mais, eu continuo. Se eu não tiver, eu pego um fio, né, da tonalidade dessas 3 cores aqui da rosa. No caso, eu não tenho, né, essa tonalidade aqui, porque se assemelha bastante. Eu tenho amarelo, mas não idêntico aqui para ficar bem igualzinho. Em alguns que eu fiz, por exemplo, o azul, o rosa, eu tinha. Outros eu fiz com o mesclado que eu tinha mais, né, que é o multicolor, essa carreira que a gente vai fazer agora, finalizei, porque sempre finalizando com os picôs é com esse daqui, pra dar levar mais essa cor pra frente, né? Então, todos eles eu finalizei com o multicolor, que é a última carreira. Mas eu tive essa divergência, né? Alguns eu fazia ela pegando alguma dessas cores aqui. No meu caso aqui, como eu só tenho essa carreirinha aqui, eu vou fazer outra com o mesmo marrom café, tá? Mas deixando bem claro, você pode ou escolher, é uma carreira só, gente, então não precisa de muito. Uma dessas 3 cores aqui, ó, ou se você tiver a mais da linha que você iniciou essa restante aqui do bico, você pode continuar, né, fazer da mesma cor, tá? Então, eu vou trocar aqui pelo café, que é o mesmo das pipoquinhas, e vou iniciar o ponto. Bora lá, então. Bora lá. Primeiro, dei o nó inicial, a gente vai iniciar com um ponto alto normal. Só que a gente já vai fazer ele aqui, ó. Dá uma laçada no fio, segura ele aqui, tá? Pra ele não sair. Uma laçada no fio no primeiro ponto de um bico qualquer, tá? Não precisa escolher um específico. Vem ó, aqui, ó, a agulha, ela tem que estar atrás, de trás pra frente. Você vai passar na frente do ponto e buscar no outro buraquinho aqui o seu fio, tá? Assim você faz um ponto alto, beleza? Caso você não consiga fazer, né, você pode fazer um ponto baixo e 2 correntinhas aqui no início, tá? Mas, facinho. Uma correntinha. Agora sim, eu vou trabalhar pontos altos duplos. Já preso fica mais fácil, ó. 2 correntinhas no fio, né? Venho aqui de trás pra frente, passo na frente do ponto e faço um ponto alto duplo, tá? Ó, passo 3 vezes na agulha. Uma correntinha, 2 laçadas, venho aqui o ponto nesse buraquinho, passo pelo outro, na frente do ponto, passo uma
2, 3 vezes na agulha. Uma correntinha. De novo, ó. 1, 2, 3 vezes. Tô com 4 pontos aqui, contando com o ponto alto, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Uma correntinha, vou para o 5º ponto. Ó. No 5º ponto, eu vou fazer 2 correntinhas. E vou fazer novamente outro ponto alto duplo no mesmo lugar. Dou 2 laçadinhas, venho aqui, ó. Volto aqui no mesmo buraquinho, passo na frente do ponto que eu acabei de fazer e faço ponto alto duplo. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 2 correntinhas. E agora, esse daqui é o primeiro dos outros 5, tá? É a metade. Uma correntinha, bora lá descer. Passo na frente do ponto, 1, 2, 3 vezes na agulha. Uma correntinha, passo na frente do ponto, 1, 2, 3 vezes na agulha. Mais uma vez, ó. O último ponto é ponto alto normal, tá? Como a gente iniciou aqui, ó. Uma correntinha e o ponto alto normal aqui. Depois disso, a gente prende com ponto baixo aqui na argolinha, né? A última argolinha, e inicia o outro, já começa com ponto alto. Então, aqui é o seguinte, gente, ó. Fiquem atentos ao primeiro e último ponto, não é ponto alto duplo, é ponto alto normal. Ponto alto, 1, 2, 3, 4 pontos altos duplos, depois você faz 2 correntes e volta a fazer outro ponto alto duplo no mesmo lugar. Depois desce com 1, 2, 3 pontos altos duplos e o último ponto alto normal. Fica 5 pontos de cada lado. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Façam isso ao redor do trabalho inteiro, corta o fio, arremata e a gente vem para a última carreira. Prontinho, finalizei a última carreirinha aqui, fiz o ponto baixo. Finalizei com ponto baixíssimo, né? Cortei o fio, arrematei, e aqui a gente vai fazer a última carreirinha, tá? Tô fazendo aqui com o mesmo fio das rosinhas, tá? Dos botões. Então, você que sabe, tá? Se você quiser continuar com o mesmo fio, né? Vai depender. O novelo do pequeno dá pra fazer as rosinhas e dar o acabamento. Então, você decide aí, tá? A gente vai escolher um bico aqui qualquer. Eu vou começar no segundo, ó. Temos aqui um ponto alto, né? O segundo ponto e o terceiro. Aqui temos um buraquinho entre os dois, ó. Né? E o segundo. Vou começar nesse segundo aqui com um ponto baixo. Feito um ponto baixo, eu já vou começar com o meu picô, que é 3 correntinhas. Já vou escondendo o meu fio aqui entre eles. Prendo aqui, ó, nas 2 laçadinhas do ponto baixo com outro ponto baixo. Vou para o próximo ponto baixo e o picô novamente. 3 correntinhas e ponto baixo. E mais um no próximo, ponto baixo, 3 correntinhas e finalizo com o ponto baixo. Então, tenho aqui 3 picôs, né? Nesse ponto do meio, onde a gente colocou 2 pontos altos duplos no mesmo lugar, a gente vai fazer um picô com mais correntinhas. Então, faço o ponto baixo, depois 5 correntinhas, volto no mesmo lugar e finalizo com o ponto baixo, tá? O que mudou desse daqui para os outros é que esse aqui tem mais correntinha. No mesmo lugar ainda coloco outro ponto baixo, para iniciar novamente, ó. Ponto baixo, no outro espaço, ponto baixo, 3 correntinhas. E faço mais uma aqui. Deixa eu soltar um pouquinho de fio aqui. A gente tá terminando o nosso trabalho, né? Ó. Então, são 3 pontos baixos de cada lado, tá, gente? Ó.
1, 2, 3 e o de 5. 1, 2, 3, né? De cada lado e esse daqui no meio. Nesses dois últimos aqui, ó, nos dois últimos intervalos, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto baixo nesse, né? Nesse eu não faço picô. E no último, eu vou pegar um fio aqui e vou pegar do outro bico, ó. No outro espaço aqui, pego laçada de novo e fecho todos juntos. Isso que dá o aspecto, assim, de repuxar o trabalho e deixar ele retinho, porque até então ele tá ondulado. Aqui, você fazendo essa estratégia, você vai deixar ele retinho, vai se surpreender quando você soltar ele no chão, tá? Feito isso, venho aqui, ó, no próximo, um ponto baixo. Já nesse aqui, eu já começo o picô, tá? Passo para o próximo, faço o ponto baixo e o picô. Para o próximo, ponto baixo, novamente o picô. São 3 picôs. Cheguei aqui no centro, faço um ponto baixo, 5 correntinhas e volto novamente com ponto baixo. Finalizo aqui no mesmo lugar com ponto baixo, picô novamente. Faço mais um, que são 3 de cada lado, né? 3 picôs de cada lado e um no centro. E mais um aqui. Cheguei aqui nos dois últimos, nesse daqui eu coloco só um ponto baixo, e nesse daqui eu já pego o fio e vou para o próximo bico, no outro intervalo, e prendo os dois juntos, tá? E ponto baixo, e inicio tudo novamente. Olha como ele vai ficando, tá vendo? De ondulado assim, ó, não tão aqui na lateral, mas aqui, ó, ele tá bem, né? Você pensa que vai babadar, mas desta forma aqui ele fica retinho. Tapete de jogar no chão e ficar, gente. Ó, eu espero que vocês tenham gostado, né? Deixa meu like aí, compartilhe com as amigas, façam e vendam, ou façam e ficam felizes tendo uma coisa bonita na sua casa, tá bom? Vou deixar aqui a chamada para outros vídeos que eu vou mostrar todos os que eu fiz, as cores, né? Vou passar a lista de materiais certinho, mas vai ser no meu canal de vlogs para dar uma movimentada lá, tá? Eu fiz um total de 6, se eu não me engano, com esses 7. Aliás, 8 com um sem o peludinho, né? Que eu falei para vocês no início, né? Então, tem o sem o peludinho também. Eu vou fazer todos esses vídeos lá no meu canal de vlog. Fiquem ligados na comunidade, gente, porque eu vou colocar o link lá na comunidade ou lá no meu Instagram, tá? No meu Instagram tá na descrição aqui do vídeo, você vai achar o link para ir para lá e seguir e acompanhar a gente lá, tá bom? Lá tem canais, né, que é o tipo um grupinho onde eu sempre coloco os links das aulas ou algumas dicas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.